Glória a Deus, já estamos felizes pelo que Deus já fez até aqui. Queria agradecer ao diácono Euclides, diácono Laerte, pela condução do culto até aqui. E eu queria saber quem está feliz nessa manhã de domingo, ou poderia estar em qualquer outro lugar, mas tomou a decisão de estar no culto, tomou a decisão de estar cultuando ao Senhor nesta manhã aqui, na nossa região chuvosa de domingo, né? E é justamente sobre escolhas, é justamente sobre decisões que nós vamos falar no culto de hoje. Nós vivemos fazendo escolhas, nós vivemos tomando decisões. Algumas delas são decisões pequenas, como que roupa eu vou vestir, ou que suco eu vou fazer para tomar, né? Quando existem outras opções, nós precisamos decidir que roupa vamos usar, que suco vamos fazer, que caminho vamos trilhar. Outras escolhas são maiores, são mais importantes, como, por exemplo, com quem eu vou casar ou que profissão eu vou seguir. E não apenas nós, irmãos, fazemos escolhas sobre quem vai nos representar. Inclusive, teoricamente, nesse ano, nós teremos que escolher quem serão os nossos representantes políticos. Eu digo teoricamente porque não se sabe nada, né? Não se tem certeza de nada em relação a 2020. Mas, teoricamente, nós teremos que escolher quem serão alguns dos nossos representantes políticos. E será que somos apenas nós, seres humanos, que escolhemos quem irá nos representar? Será que o nosso Deus, ele também não toma decisões? Ele também não faz escolhas? Ele também não elege? E é claro, nós vemos na palavra de Deus em vários lugares que Deus também escolhe quem irá representá-lo na terra. Deus também elege, em vários lugares nós vemos isso, em várias referências bíblicas, e inclusive na qual nós iremos meditar hoje. Peço que você abra a palavra de Deus mais uma vez no 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 7. Tema da mensagem de hoje é: fomos eleitos por quê e para quê? Fomos eleitos por quê e para quê? Hoje nós iremos meditar em Deuteronômio, capítulo 7, 5º livro da Bíblia, versos 6 até o verso 11. Louvado seja Deus pelo seu culto, louvado seja Deus pela sua palavra, na qual agora nós iremos meditar, né? Glória a Deus. Deuteronômio 7, versos 6 a 11, podem ser divididos em duas partes. Na primeira parte, nós vemos algumas causas da eleição divina, por que Deus escolheu, por que Deus elegeu o povo de Israel. E na segunda parte, nós vemos algumas consequências da eleição divina. Então, isso vai nos ajudar a entender um dos assuntos mais debatidos da Bíblia, que é a eleição. No caso, a eleição de Israel. Então, vamos começar primeiramente vendo algumas causas da eleição divina, alguns motivos pelos quais ele escolheu o povo de Israel. Versículos 6 a 8, nós vemos isso. Mas antes de lermos os versos 6 a 8, deixa eu esclarecer que essa não foi a primeira vez em que a eleição de Israel foi tratada aqui em Deuteronômio. Por exemplo, voltando ao capítulo 4, verso 37, isso já havia sido afirmado na palavra de Deus. Deuteronômio 4, 37 diz: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito ele mesmo presente, com a sua grande força. Porquanto amou teus pais
e escolheu a sua descendência depois deles, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Nem vai ser a última vez que Deuteronômio vai falar sobre a eleição divina. Nos capítulos 10, versículo 15, e 14, versículo 2 também. Deuteronômio 10 e 15 diz assim: então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Capítulo 14, versículo 2. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu próprio povo. Então, várias vezes, aqui em Deuteronômio, nós vemos falar da eleição de Israel, Deus elegendo Israel como povo. Inclusive, no capítulo 7, versículo 6, a eleição de Israel é afirmada de forma clara. Diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. E alguém poderia perguntar por quê? Israel é povo santo ao Senhor? E a continuação do versículo responde: o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Então aqui, a eleição divina é afirmada de forma clara. A palavra escolheu, que nós lemos aqui, é uma palavra usada muitas vezes para escolhas humanas, escolhas que os seres humanos fazem. Mas é uma palavra usada principalmente e primeiramente para as escolhas que Deus faz, porque Deus faz escolhas. Deus faz escolhas. Neste caso aqui, em Deuteronômio 7:6, a escolha falada é a escolha que Deus fez de Israel para ser o seu povo particular, para ser o seu povo de propriedade particular. E é interessante, irmãos, que essa palavra particular, ela era usada para tesouros individuais de um soberano, tesouros individuais de um rei. O rei era dono de tudo, mas havia o seu tesouro próprio, havia o seu tesouro particular. Da mesma forma, o nosso Deus, ele é dono de tudo. Ele era dono de todos os povos, mas ele tomou a decisão de fazer de Israel o seu tesouro, o seu povo particular, um povo que é próprio dele e ele trata de uma forma diferente dos outros. E aqui nós vemos, irmãos, olha como Deus pode nos considerar. Nós sabemos que o povo de Israel deu muito trabalho para Deus ao longo da história. Mas olha como Deus olhava para esse povo, como um tesouro próprio, como um tesouro particular do Senhor. E é assim que Deus pode olhar para mim e para você, como um tesouro, né? Nós não somos o Kiko, mas nós também somos tesouro aos olhos do Senhor. E aqui eu lembrei, irmãos, do que Jesus diz no Sermão do Monte, quando ele fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus cuida das aves do céu. E aí no final ele pergunta: será que vocês não valem mais do que as aves? Em nós mesmos, nós não temos valor nenhum, mas para Deus nós temos. Deus consegue enxergar em nós um valor. Nós temos um valor para o Senhor. Então é exatamente isso que está dizendo aqui. Deus tomou Israel, Deus escolheu Israel para ser o seu tesouro próprio, um tesouro individual de Deus, um tesouro especial do Senhor, e é assim também que Deus pode olhar para mim e para você. Mas isso levanta a pergunta: pastor, por que logo Israel? Por que não o Egito, que era uma nação mais poderosa? Por que não a Síria, futuramente? Por que não a Babilônia? Por que não outro povo qualquer? Por que Israel? Sabendo Deus que essa afirmação de que eles tinham sido escolhidos pelo Senhor
poderia gerar orgulho no povo de Deus, sim, porque o povo de Deus, infelizmente, tem a tendência de se orgulhar, não pode receber nada de Deus, que já tende a se orgulhar, a se ensoberbecer, quando não deveria, porque até o que ganha é presente de Deus, é graça de Deus, é sem mérito, é sem merecer, mas o povo de Deus tem essa tendência de se orgulhar por qualquer coisa. Então, sabendo que o povo poderia ouvir essa afirmação, de que o Senhor os escolheu para ser o seu povo próprio, particular, de todos os povos da terra, Deus já começa mostrando porque ele não escolheu Israel. E por que ele não escolheu? Versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Deus escolhe diferentemente do homem. O homem escolhe pelo que ele vê no momento, pelo que ele enxerga, pelo que a pessoa pode fazer naquele exato instante. Deus não. Deus não nos escolhe pelo que nós somos. Deus nos escolhe apesar do que nós somos. O povo de Israel não era um povo grandioso quando Deus escolheu. Na verdade, ele era, na visão de Deus, o povo mais fraco, o povo mais frágil. Lembra quando os espias vão à Terra Prometida? O relato que eles trazem. Nós não podemos vencer os cananeus, porque eles são maiores, eles são mais numerosos do que nós. Então não foi pelo que Israel era que Deus o escolheu como luz para as nações. Não foi. Da mesma forma, nós vemos Jesus escolhendo quem? Para levar o seu evangelho às nações. Deus escolhendo quem? Jesus, o Filho de Deus. Escolhendo pescadores, escolhendo muitas vezes pessoas sem muito estudo, pessoas sem fama, pessoas muitas vezes sem experiência, não pelo que elas eram, mas apesar do que elas eram, e principalmente pelo que elas poderiam ser. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o filho mais velho de Jessé. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Deus vê o que está lá dentro de forma invisível. Foi assim que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Não pela aparência, não pelo exterior, não pela aparente força física, mas pelo seu interior. Então Deus deixa muito claro, olha, vocês não podem se orgulhar, porque eu não escolhi vocês por causa da força de vocês, nem do número de vocês. Porque foi então que Deus escolheu, e é impressionante, irmãos. Isso derrete qualquer orgulho humano. Verso 8. Mas, tendo mostrado pelo que não foi, não é porque vocês fossem o povão da terra, né? A nação mais poderosa, não. Mas porque, 2 motivos. Primeiro, o Senhor vos amava. Primeiro motivo da eleição de Deus a Israel, o amor de Deus. O amor de Deus, o inexplicável, incompreensível amor do Senhor. Esse amor aqui, essa palavra, é usada no capítulo 6 e versículo 5, quando Deus ordena para amarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E nós achamos pesado amar a Deus desta forma. E esquecemos que antes de nos ordenar que amemos a Ele, Ele nos amou primeiro. Eis o motivo porque devemos amar o Senhor. É porque Ele nos amou
primeiro. 1 João diz, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Esse é o amor de Deuteronômio 6:5. Esse é o amor de Jeremias 31:3, onde ele diz, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Tudo começa com o amor de Deus. É porque ele ama que ele atrai, e ele atrai com benignidade. Esse é o amor também de Oséias, capítulo 11, versículo 4. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Assim fica fácil entender, irmãos e amigos, por que Deus ordena que o amemos. Porque, primeiramente, ele nos amou. Ele amou Israel. Inexplicavelmente, de forma incompreensível, ele amou Israel e atraiu Israel e abençoou Israel e fortaleceu Israel. Tudo começa com o amor de Deus por seu povo. É o início de tudo. Então, primeiro motivo, qual a primeira causa da eleição? A primeira causa é o amor de Deus. Mas tem uma segunda causa, que é a fidelidade de Deus. Continuação do verso 8 diz, e para guardar, não apenas porque eu amei vocês, mas também para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. A fidelidade de Deus foi o segundo motivo porque Deus preservou aquela nação. Porque ele havia prometido aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que ele faria isso. E aqui eu aprendo algo sobre Deus. Não importa a quantas pessoas e há quanto tempo ele fez a promessa, o que importa é que ele é fiel para cumprir. Ele havia feito promessa a indivíduos, pessoas, há muito tempo atrás, mas não importa a quantas pessoas a promessa tinha sido feita e há quanto tempo, o que importa é que ele é fiel para cumprir. Ele prometeu, então ele vai cumprir. Isso nos leva, então, às consequências. Para quê? Deus fez o que fez com esse povo, com o povo de Israel. Nós já vimos algumas causas. Uma causa falsa é que Deus escolheu para ter proveito, né? Não, Deus me escolheu porque ele precisava de mim, porque se não fosse eu, pobrezinho de Deus. Eu diz, não, é o contrário. Eu não te escolhi por causa da tua força, eu te escolhi apesar da tua fraqueza. Eu não te escolhi por causa da tua sabedoria, eu te escolhi apesar da tua tolice. Eu não te escolhi por causa da tua perseverança, eu te escolhi apesar de saber que muitas vezes você seria tendencioso a desistir daquilo que eu coloquei na tua vida. Então não é pelo que nós somos, irmãos, é apesar do que nós somos, e principalmente por causa do que nós poderemos ser. Amém? Agora, isso deve gerar algumas consequências. A eleição é uma verdade, é uma afirmação bíblica que deve gerar algumas consequências, alguns resultados positivos na nossa vida. Um resultado negativo. Algumas pessoas olham para a eleição, pensam assim, eita, eu fui eleito, então agora eu posso fazer o que eu quiser.
Eu posso relaxar na obediência. Eu sou um tesouro para Deus. Deus não vai fazer nada comigo. Está errado. Está incorreto. Essa não é uma consequência da doutrina da eleição. Pelo contrário, nós vamos ver que é o oposto disso. Mas, irmãos, antes de entrarmos nas consequências da eleição citadas aqui, deixa eu citar um propósito que está em outros textos. Como, por exemplo, Gênesis 12 e 3. E Isaías 49 e 6. Diácono Euclides começou o culto falando sobre o nosso dever, a nossa responsabilidade de transmitir a palavra a outros. E esse foi um dos propósitos, porque Deus escolheu Israel. Entenda uma coisa, a eleição de Israel não foi uma eleição para salvação. A eleição de Israel foi uma eleição para testemunho. Deus escolheu Israel como luz para as nações. Não é porque ele não amava os outros povos, porque ele queria que os outros povos fossem para o inferno, Israel fosse para o céu. Não. Quando ele chama Abraão, em Gênesis 12 e 3, isso já fica muito claro. Qual era o propósito de Deus com Abraão? Versos 1 a 3, Gênesis 12, 1 a 3 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, que se tornou a nação de Israel. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Continuação, verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora note, preste atenção no final do versículo 3 que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus não era abençoar apenas Abraão e depois dele Israel. O propósito de Deus era usar Abraão e Israel para abençoarem, não algumas, mas todas as famílias da terra. A eleição de Israel era uma eleição para serviço, como a nossa também é. Deus nos dá dons, Deus nos dá capacidades, Deus nos dá ministérios, não apenas para nos abençoar, mas para que, através daquilo que Deus nos dá, outras pessoas sejam alcançadas. Isso fica ainda mais claro, irmãos, lá em Isaías 49 e 3. Livro do profeta Isaías 49 e 3. Olha o que Deus diz aqui, que coisa impressionante, irmãos. Muitas pessoas não entendem isso, que tudo que Deus faz tem um propósito. Aliás, 49 e 6, perdão. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Ou seja, pouco é você agir e trabalhar apenas dentro do povo de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Que se refere a Israel e também é uma referência ao Messias. O Messias não viria apenas para abençoar o seu próprio povo, o povo de Israel. Ele vinha também para ser uma luz para os gentios, salvação até a extremidade da terra. Então, esse é um dos propósitos da eleição de Israel. É Israel servir a Deus. Mas, voltando lá para Deuteronômio 7, nós encontramos outros propósitos além destes. Ok? Primeiro propósito, ou consequência, da eleição divina. Por quê? Ou, agora, para que Deus elegeu Israel? Primeiramente, para sabermos o que Deus é. Uma consequência da eleição é sabermos o que Deus é. Verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus,
o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, verso 10, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. O que a eleição ensinava sobre Deus a Israel? A eleição ensinava que Deus é fiel. Deus é fiel. Isso significa duas coisas. Deus é fiel em guardar a aliança até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas isso também significa que Deus é fiel para dar o pago, para retribuir aos que o odeiam, fazendo-os perecer. E diz mais, que essa retribuição de Deus aos que o odeiam não será demorada. Ele fará isso rapidamente, não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Isso me fez lembrar do que ele diz lá em Apocalipse 2:23, em relação a Jezabel, em relação ao não arrependimento daquela mulher que se dizia profetisa, mas estava incitando os servos de Deus ao pecado. Deus diz, sabe o quê? Eu vou matar os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Sabe o que a eleição nos ensina sobre Deus? Que Deus é fiel em guardar a aliança e ter misericórdia de quem guarda a aliança com ele e é fiel a ele. Mas ele também é fiel em retribuir aos que o odeiam. Então perceba claramente, só existem dois sentimentos que nós podemos ter em relação a Deus. Ou nós amamos a Deus, ou nós odiamos a Deus. E aí você pergunta, pastor, e como eu sei qual sentimento eu tenho em relação a Deus? É fácil. É fácil. Quem ama, obedece os mandamentos de Deus. Foi o que Jesus confirmou lá em João 14. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem não obedece a Deus, faz cena. Diz que ama, mas não ama de verdade. Então, ou nós amamos a Deus e provamos isso, guardando os seus mandamentos, obedecendo a Ele, fazendo o que Ele quer, ou nós odiamos a Deus e mostramos isso com a nossa vida, vivendo uma vida que não agrada a Ele. Ele até pergunta, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então não adianta chamar Deus de Senhor e não fazer o que Ele quer, não fazer o que Ele manda. Então Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele é fiel em retribuir. E isso nos leva à segunda consequência da eleição divina. Primeira consequência é eu saber, é eu entender que Deus retribui. Deus nos elegeu, primeiro porque Ele nos amava, e também para cumprir o juramento que Ele fez. Esse Deus cumpre juramento. Esse Deus cumpre promessa. Esse Deus cumpre o que diz. É isso que eu tenho que entender sobre Deus. Então, se eu amar a Ele como Ele me manda,
E se eu obedecer os mandamentos dele, ele vai cumprir as promessas que fez. Mas também, se eu odiá-lo, e se eu me rebelar contra ele, ele é fiel também. Fiel não a mim, mas às promessas dele. Tem até algumas músicas aí com as quais eu não concordo muito, que chegam a dizer que Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a Ele. Deus é fiel ao caráter dele, às promessas dele, à palavra dele. Se ele prometeu que quem o amar e obedecer será abençoado, será. Mas se ele prometeu que quem o odiar, se afastar dele e desobedecê-lo, será castigado, disciplinado, ele vai mentir? Vai não. Não vai. Ele não é fiel a nós, independente do que nós fizermos, né? Infelizmente, a eleição é entendida assim por muitas pessoas. Não, eu sou um eleito, eu posso fazer o que eu quiser, que nada vai acontecer comigo. Errado. Antibíblico. É o contrário. É o oposto disso. Isso leva à consequência lógica, que é a segunda consequência, ou o segundo para que Deus nos elegeu. Primeiro, para sabermos o que Ele é fiel. E fidelidade, não pense que é só fidelidade positiva, não. É fidelidade negativa também. Ele é fiel para cumprir a sentença daquele que não se arrepende dos crimes que cometeu. Ele é fiel. Ok? Mas qual a segunda consequência? Obedecermos o que ele diz. Primeiro, precisamos saber o que ele é. Segundo, precisamos obedecer ao que ele diz, verso 11. Guarda, pois. A consequência é essa. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Ora, se ele vai abençoar aos que o amam e vai retribuir aos que o odeiam, e a prova de quem ama ou odeia é obedecer os mandamentos, acorda, obedece, guarda, cumpre os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje ordeno. A eleição de Deus deve nos levar mais para perto da santidade a Deus. A eleição é um motivo a mais para sermos santos, não a menos. A eleição é um motivo a mais para dizermos não ao pecado. Olha o que Deus fez, olha o que Deus faz, olha o que Deus fará. Agora que eu vou ser mais santo ainda. Agora que eu vou olhar para os mandamentos de Deus com mais amor ainda, eu vou me aproximar ainda mais do Senhor. Era essa a consequência que a doutrina da eleição deveria trazer aos corações? Obediência ao que Deus diz. E nós vemos que é assim também no Novo Testamento. Paulo escreveu sobre a eleição da igreja, não mais de Israel. E lá em Efésios 1 e 4, ele resume Deuteronômio 7. Ele diz assim: assim como nos escolheu nele, ou seja, não em nós mesmos, não nos nossos méritos, mas em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos rebeldes, para sermos desleixados, para vivermos de qualquer maneira. Foi para isso que Deus escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O propósito é esse, é santidade, é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus. Você está amando ao Deus que te amou primeiro? Você está amando, você está retribuindo o amor que Deus teve por você antes mesmo de você poder retribuir? Você está mostrando isso na prática, obedecendo ao que Ele te diz para fazer? Deus nos dá mandamentos difíceis, não é, irmãos? Perdoar, ficar em silêncio, pregar, muitas outras coisas. E é através da obediência a estas ordens difíceis que nós mostramos se amamos ou não ao Senhor. Eu comecei falando sobre escolhas, algumas pequenas, outras grandes. E eu quero terminar falando sobre a maior de todas. Qual é a maior escolha que nós podemos fazer? É escolher Deus. É escolher Deus. O Deus que nos escolheu primeiro. É escolher Deus contra o pecado que agora está nos atraindo. É deixar-nos ser atraídos pelo amor de Deus agora. Muitas pessoas se preocupam com a pergunta: será que Deus me escolheu? Você não deve se preocupar com essa pergunta, e sim com a pergunta: será que eu estou escolhendo Deus todos os dias? Ou será que eu estou escolhendo o pecado? Neste momento, o que você está escolhendo? Deus ou o pecado? Existe um louvor que eu gostaria que nós ouvíssemos agora, que fala justamente sobre isso. Sobre escolher Deus ou o pecado. Que decisão você está tomando agora? Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Todos os dias. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Glória a Deus. Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia o pecado vem. Glória a Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida. Glória a Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Glória a Deus. Pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, Se vivo obediente.
Mas todo dia o pecado vem. Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Essa é a maneira correta de encarar os benefícios que Deus nos fez. Porque nós vemos motivos para escolher Deus. Primeiro é pelo que Ele já fez por nós. Os benefícios que Deus nos deu devem nos levar para mais perto dele. E o segundo é pelo que Ele fará ainda. Escolha Deus. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Pessoas acreditaram nisso e morreram por causa de Jesus e ainda hoje morrem por causa dele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Que bom, pastor. O evangelho é isso. É boa notícia. Mas o evangelho também é realidade. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Alguns leem esse versículo e dizem, não, mesmo que eu seja infiel, Deus vai ser fiel a mim. Não, lê a continuação do versículo. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel a ele, a sua palavra. Sejamos sábios. Tomemos a melhor de todas as decisões que possamos tomar hoje. Você já tomou a decisão de escolher Deus hoje? Não sei como começou o teu dia. Atribulado, tentado, até a desistir, a pecar. Escolha agora, neste momento. Diga para Deus, Deus, não importa o ontem, não importa o amanhã. Hoje, eu escolho o Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que nos conforta, mas também, Senhor, como precisamos, nos confronta. Senhor, nos confronta ainda mais, Deus. Pai, que não tenhamos, achemos que podemos ter um coração neutro. Pai, nós não podemos. Ou nós te amamos, ou nós te odiamos. E são as nossas obras, as nossas práticas, que refletem, Pai, o que há no nosso coração. Pai, nos perdoa, ser gracioso para conosco e muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu com um propósito, aliás, com vários propósitos, de sermos luz aos outros, de sabermos o que o Senhor é, mas também, Senhor, de obedecermos cada vez mais. Nos abençoa. Oramos neste momento também pela família da Maiara, Deus, que perdeu a sua mãe. Pedimos o teu conforto para ela, Deus. Conforto para a família, de saber, Pai, que tem perdido entes queridos, Deus, conforta o coração de cada um. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, obrigado mais uma vez. Estamos encerrando aqui o nosso culto matinal. Lembrando que às 3 horas nós temos escola bíblica dominical.
E às 18 horas, o nosso culto de ceia. Não esqueçam, já providenciem os elementos da ceia para que à noite nós possamos participar todos juntos. Amém? Deus abençoe a todos que participaram. Queria mandar um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém? Que Deus abençoe o dia, que Deus nos proteja e nos guarde, principalmente em seus caminhos. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Amém, amém e amém. Glória a Deus.